Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente aos 20º e 21º episódio da segunda temporada, intitulado Os Maquias. Pois é, gente, a gente vai fazer um episódio duplo hoje aqui, tá? Que vai ser muito importante, né, para a construção do cânon, né? Ele vai ajudar, né, a desenvolver um cânon que depois vai ser utilizado em Voyager, né? Toda essa temática dos Maquias, né? Toda essa temática do tratado entre os Cardassianos e a Federação, né? Que vai, vamos dizer assim, ser injusto, né, para esse esse grupo de colonos da Federação que vai se intitular Maquias, né, no caso, né? E vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? O episódio ele vai começar, né, com a explosão de uma nave cardassiana que está saindo da estação, né? E aí vai ter que haver toda uma investigação, né? Vai ficar um estado de alerta ali, né, entre a Federação, entre o Bajor, né, entre os cardassianos, coisa e tal, né? O Sisko vai estar com essa batata quente na mão aí, né? Ele vai receber a ajuda de um adido, né, da Federação, né, chamado Hudson, né? Que começa a falar, né, da forma, né, como é que esses colonos eles estão sendo tratados de forma injusta, né, por esse tratado, né. Vamos lá, o que é esse tratado? A Federação estabelece com o Império Cardassiano um tratado, né, onde vai haver uma zona desmilitarizada, né, uma zona desmilitarizada onde vai haver colonos cardassianos e colonos humanos, né, da Federação, né, no caso, né, só que essa zona desmilitarizada ela vai ficar sob o controle, né, do Império Cardassiano, né? E quando ela fica sob o controle do Império Cardassiano, né, esses colonos que são da Federação, eles se sentem completamente desguarnecidos ali, né, de qualquer apoio da Federação, né, eles se sentem completamente subjugados pelos Cardassianos ali, né, no caso, né? Então vai começar a haver uma espécie de desentendimento, né? Eles vão começar a se sentir muito pressionados, né, pelos cardassianos, né? Os cardassianos, inclusive, né, vão começar a atacar, né, essas colônias, né, da Federação, né, no caso, vão começar a haver ataques nisso, né? E os colonos da Federação, né, bem dentro daquele espírito, né, de defesa do direito à propriedade, né, a propriedade que é uma coisa tão importante, né, na cultura estadunidense, né, na cultura dos Estados Unidos, né, a própria noção de propriedade ela se iguala à noção de liberdade, né, praticamente, né, nessa cultura liberal aí, né, que ficou muito enraizada, né, nos Estados Unidos, né. Então esses colonos da Federação, né, eles vão começar a lutar contra, vamos dizer assim, os cardassianos, né. Há um contrabando de armas que é feito pelo próprio Comando Central Cardassiano, né, para a zona desmilitarizada, né. O próprio Comando Central Cardassiano, né, que assinou o tratado com a Federação, vai por debaixo dos panos contrabandear armas, né, para os cardassianos que vivem, vamos dizer assim, nessa região desmilitarizada, né? E aí, né, esses colonos da Federação, eles não vão ter outra alternativa a não ser fazer atentados terroristas, né? Explodir, né, as naves, né, que mandam, né, que, vamos dizer assim, contrabandeiam armas, né, para, vamos dizer assim, a zona desmilitarizada, né? E aí a gente vai ter o Sisko, né, tendo que resolver esse problema, a gente vai ter o Gul Dukat se juntando ao Sisko, né, para resolver esse problema, né? O Sisko não tinha conhecimento de nada disso, né? E ele vai acabar tendo conhecimento de tudo isso pelo Gul Dukat, né? Que vai ser sequestrado pelos Maquis, né? O Sisko ele vai atrás, né, dos Maquis, né, no caso, né, ele vai descobrir que o próprio Hudson é o líder dos Maquis, né, o próprio termo Maqui, inclusive, né, para vocês terem uma ideia, né, de como os Maquis eles não são vistos como vilões nesse episódio, mas eles são vistos como um grupo que está ali tendo o seu direito de propriedade cerceado, né, e eles estão reagindo de uma forma um pouco ortodoxa, né, que é o recurso da violência, do terrorismo e da guerra, né, no caso, né, mas o termo maqui, por exemplo, ele vem de uma planta, né, que nasce, vamos dizer assim, em regiões montanhosas da França, onde a resistência francesa na época da Segunda Guerra Mundial se abrigava, né, para lutar contra os nazistas. É mais ou menos parecido com o que apareceu também no termo favela, né, que favela era uma plantinha, né, que diziam, né, que dava na região de Canudos, né,
e onde os ex-soldados de Canudos, né, eles lutavam nessa região, né, que tinha essa plantinha chamada favela, e depois eles vão morar, entendeu? E em Morros, no Rio de Janeiro também, né, que também, vamos dizer assim, tem essas plantinhas e também tem essa coisa dos soldados de Canudos, e o termo favela vai aparecer por causa disso também. Tem a ver com planta também, né, no caso, né? Então, quer dizer, a gente está vendo que se você está associando o termo maqui à resistência francesa da Segunda Guerra Mundial e agora esse termo está sendo emprestado, né, tomado emprestado em Jornada nas Estrelas, né, você vê que esses colonos da Federação, apesar de eles estarem lutando, né, querendo fazer uma guerra, coisa e tal, né, eles têm essa coisa meio heróica aí, né, desse termo maqui, que vem dessa resistência francesa da Segunda Guerra Mundial, né, no caso, né. E aí é muito interessante ver, né, como é que essa dinâmica, né, ela vai sendo trabalhada, né? Por exemplo, as Badlands, onde a Voyager desaparece lá no episódio lá do emissário não, do Guardião, né, no caso, né? Aparece também as Badlands, né, nesse episódio duplo, né, que a gente vê em DS9, né, no caso, né? O próprio, dentro dos maquis você vê um cara vestido de índio, né, na verdade, né? A gente se lembra que a cultura indígena que foi toda, vamos dizer assim, expatriada das suas terras, né, pelos americanos, então também tem essa identificação, né? E a gente se lembra, obviamente, do próprio Chakotay, né, que era um líder maqui, né, no caso, né? Então você vê como esse episódio ele ajuda a construir esse cânon, toda essa coisa, toda essa cultura, toda essa ideia em torno dos maquis, né, que depois vai ser muito usado em Voyager, né? E também o próprio Sisko, né, ele vai ter esse amigo, né, dele, né, que é o nosso Hudson, né, que os dois vão ser amigos de longa data e eles ficam ali, né, tentando dialogar, tentando conversar, o Sisko tentando atrair o Hudson, né, pro lado dele, o Hudson tentando atrair o Sisko pro lado dele, né? Então você vê que é uma coisa que não está pintado em tons assim de bem e de mal, de certo e de errado, entendeu? Você tem essas zonas de contraste aí, né? E o próprio Sisko mesmo, ele, vamos dizer assim, quando vai atacar os maquis, ele nunca quer atirar, né? Por exemplo, ele vai fazer um acordo com o Dukat, né? O Dukat vai fazer um acordo para parar, né, de haver o contrabando de armas, né, feitas pelo Comando Central Cardassiano. Ao mesmo tempo, né, o Sisko vai se comprometer a evitar, né, que os maquis ataquem, entendeu? Posições cardassianas também, né? E é interessante ver esse jogo aí, né? Quando o Sisko ele consegue finalmente barrar o ataque, né? E ele tem como, vamos dizer assim, destruir a nave do Hudson, né? E o Gul Dukat, que está junto do explorador, ele fica falando, né? Ataca, tira, coisa e tal, né? Que obviamente o Gul Dukat ele está dentro daquela visão, né, sanguinária, né, dos cardassianos ali, né, no caso, né? E aí o que acontece? Né? O Sisko não atira, o Sisko fala, eu impedi o ataque como eu prometi a você. Agora eu não vou atirar num cara que está defendendo a casa dele, o território dele, né? Aí o nosso Gul Dukat fala, né, você me decepcionou, você é um tolo sentimental, coisa e tal. Aí o Sisko fala, eu nem vou dormir hoje por causa disso, né? Você acha que eu vou dormir hoje por causa disso? Vou nem dormir, né? Né, Dukat? Não tô nem aí porque você tá achando, né? Agora eu cumpri a palavra com você. Eu impedi, né, que os maquis fossem atacar lá o depósito de armas cardassiano, né, no caso, né? Que eles iam fazer esse ataque, né? Outra coisa que é interessante também a gente perceber, né, é que é o Sisko, né, que acaba resgatando o Dukat, né, desse sequestro, né, que os maquis fizeram contra ele, né, no caso, né, que os cardassianos não iam, entendeu, tirar o Dukat, entendeu, livrar o Dukat, resgatar o Dukat do sequestro. Inclusive os cardassianos jogaram a culpa no Dukat e disseram que o Dukat era o contrabandista de armas, né, quando o próprio Comando Central Cardassiano é que estava fazendo o contrabando de armas. Aí por que isso aconteceu, né? Por que eles botaram o Dukat no fogo como uma posição de bode expiatório, né? Primeiro, né, para ocultar, né, o Comando Central Cardassiano de estar ali, né, meio que por debaixo dos panos violando o tratado. E segundo, né, porque o Dukat é que foi o responsável pela retirada cardassiana, né, de Bajor, né, quando acabou a guerra, né, e vários cardassianos achavam que o Dukat tinha que ter exterminado geral os bajorianos e o Dukat não fez isso. Então, eles acabam, né, deixando, né, o Dukat, vamos dizer assim, exposto aos leões, né.
Os maquis vão matar, entendeu? Então, beleza. Então, deixa os maquis matarem o Ducati. Aí depois jogam essa desculpa para cima do Cisco, né? Não, mas o Ducati que foi o cara que estava organizando o contrabando, né? Se a gente resgatar ele, ele vai ser executado como traidor, que não sei o quê, quando era o próprio Comando Central Cardassiano que estava fazendo trairagem. Então vocês estão vendo que esse é um episódio, né, que trabalha muitas questões, né, de ordem política de uma forma bem elaborada, né, bem ao gosto do freguês que DS9 faz, né? E aí é interessante a gente perceber também o que? Nesse episódio a gente vê uma construção de distopia em Jornada nas Estrelas, né? Eu já conversei com vocês aqui em outra oportunidade dessa passagem da utopia para distopia em Star Trek, né? E aí tem uma hora que uma das almirantes da Federação fala, continua a conversar com os maquis, coisa e tal, não sei o quê. E o Cisco começou, depois ele vai reclamar com Kira, né? Depois que o almirante vai embora, como se eu não estivesse fazendo isso. O problema é que, pô, tem gente morrendo, entendeu? Essas pessoas, elas estão defendendo o território delas. E a galera lá da Federação, que está lá na Terra, onde já acabou os problemas sociais, onde já acabou as desigualdades sociais, né? Onde eles estão vivendo num paraíso utópico, né? Ele só não falou a palavra utópica, mas ele falou que a Terra é o paraíso. E é fácil você ser santo no paraíso. Isso ele falou. Agora vai ser santo ali na zona desmilitarizada, onde está havendo um conflito, onde ainda não existe, entendeu, essa sociedade utópica. Onde você está passando por uma distopia total, onde tem gente lutando pelo território deles, pela casa deles. É muito fácil, vamos lá conversar. E a galera ela tem que botar a mão na massa, ela tem que agir, entendeu? Então, quer dizer, é interessante como esse episódio ele trabalha a distopia, né? Ele trabalha a distopia em Jornada nas Estrelas, mas não joga fora a utopia que a gente vê na série da década de 60, porque ele bota a Terra, né, a sede da Federação, como espaço da utopia por excelência. Mas a região onde está Terok Nor, a região onde está DS9, a região onde Bajor e Cardassia acabaram de sair de uma guerra de décadas ali, entendeu? Ainda é uma região muito conflituosa. E aí é o espaço da distopia por excelência. E toda essa distopia ela é bem complexificada, né? Quando você vê, entendeu, que os maquis eles estão ali fazendo atividades como terrorismo, mas eles estão fazendo isso para quê? Para defender o território deles, porque eles se sentem injustiçados por um tratado que essa Federação Utópica fez com o Império Cardassiano, que é trairagem pura. Tanto que a trairagem acontece no contrabando de armas, né? E aí para piorar a situação, para tornar a situação mais complexa ainda, né? Eles botaram o Cisco de um lado, né, defendendo os interesses da Federação, e de outro lado o Hudson, e os dois são amigos de longa data. E o Cisco entende a posição do Hudson, embora não concorde com ela. Assim como o Hudson também entende a posição do Cisco e não concorda com ela. E os dois tentam fazer uma aliança, mas não conseguem, porque eles estão em polos muito opostos. O polo da utopia e o polo da distopia. Né? Então é muito interessante ver como todas essas querelas elas são trabalhadas nesse episódio de uma forma bem interessante, não dicotômica, né? A princípio elas são dicotômicas, porque você tem a visão da utopia da Federação, a visão da distopia do espaço maquis, mas ao mesmo tempo você está vendo as coisas ali meio que se imbricando, meio que se interrelacionando, né? Então, trabalhar, gente, questões de ordem política dentro desse contexto é um prato cheio. E foi uma coisa que Deep Space Nine fez muito. Eu já falei aqui 1000 vezes, a série que mais trabalhou de Jornada nas Estrelas, que mais trabalhou questões de ordem política, entendeu? Foi Deep Space Nine, e em bons roteiros muito bem escritos, entendeu? Então, realmente, Jornada nas Estrelas realmente trabalha questões de ordem política, tá? E detalhe, né? Antes que alguém fale da questão da política partidária, coisa e tal, você tá vendo a coisa aí bem dividida. Você tá vendo a coisa aí, entendeu? Bem dividida e bem complexificada, vendo esses dois polos políticos aí se trabalhando. Você pode dizer que tá havendo um polo político partidário aí sim, que tem questões de ordem política partidária aí sim. Mas elas são muito complexas dentro da gama de situações que você vê nesse episódio. Entendeu? São muito complexos, tá?
Então, gente, realmente, né, é um episódio duplo muito importante porque ele realmente dá toda essa construção de cano, tá? Então, gente, vou ficando por aqui, episódio bom, né, vídeo longo, né? Então, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, bem trabalhadinho, bem esmiuçadinho, que é um texto que vale a pena ler, tá? Que eu não me detive em tantos detalhes que estão aqui, que estão lá no texto, tá? Que vocês podem também dar uma lida lá. Tem uma discussão muito bacana entre uma vulcana, né, que compra armas com o Quark, e a forma como o Quark pega uma regra de aquisição Ferengi e mostra que ela tem uma lógica, né, para Vulcana, né, para ele convencer a Vulcana, entendeu, de que a paz é a melhor coisa do que a guerra naquele momento, né, que está acontecendo aquilo ali, né, todo aquele contexto lá. Então vocês deem uma lida lá no meu texto na Batata Espacial, que isso está bem explicado lá, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Diário do Capitão, como eu sempre falo aqui, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente. Tá bom? Abração, fui e até a próxima.